Por isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem, Cristo Jesus. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 ao 5. Quando desprezamos aqueles a quem Deus teria honrado, é como se o devêssemos desprezar. Assim é, se não dermos conta da salvação daqueles a quem Deus chama para si. Pois parece assim que o impediríamos de mostrar sua misericórdia aos pobres pecadores, que estão no caminho da ruína. A razão pela qual Paulo usa esse argumento, de que Deus deseja que todo mundo seja salvo, é que podemos, tanto quanto estiver em nós, também buscar a salvação daqueles que parecem banidos do reino de Deus, especialmente enquanto eles são incrédulos, e devemos sempre observar qual era a condição do mundo nos dias de São Paulo. Foi algo novo e estranho ter o Evangelho publicado ao mundo naqueles dias, pois parecia que Deus havia escolhido a linhagem de Abraão e que o resto do mundo seria privado de toda esperança de salvação. E de fato, vemos como a Sagrada Escritura estabelece a adoção deste povo, mas São Paulo ordena-nos que rezemos por todo o mundo, e não sem causa, pois ele acrescenta a razão aqui mencionada, a saber, porque Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Como se ele dissesse, meus amigos, é razoável que observemos qual é a vontade de Deus e o que ele almeja, para que cada um de nós se empenhe em servi-lo corretamente. Portanto, visto que é a vontade de Deus que todos os homens sejam participantes daquela salvação que ele enviou na pessoa de seu Filho unigênito, devemos nos esforçar para atrair a nós, criaturas pobres, tolas e ignorantes, para que todos possamos vir juntos para esta herança do reino dos céus, que nos foi prometida. Mas devemos observar que Paulo não fala de cada homem em particular, mas de todos os tipos de homens e de todas as pessoas. Portanto, quando ele diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos, não devemos pensar que ele fará deles individualmente, mas seu significado é este, que embora em tempos passados ele tenha escolhido um certo povo para si mesmo, ele pretende agora mostrar misericórdia para com todo mundo. Sim, até mesmo para aqueles que pareciam estar excluídos da esperança da salvação. Ele diz em outro lugar que os pagãos estavam sem Deus e vazios de toda promessa, porque eles ainda não foram levados à comunhão dos judeus. Este foi um privilégio especial que Deus deu aos descendentes de Abraão. Portanto, o que Paulo quer dizer não é que Deus salvará todos os homens, mas que as promessas que foram dadas a apenas um povo agora são estendidas a todo mundo. Pois, como ele diz nesta mesma epístola, o muro foi derrubado na vida de nosso Senhor Jesus Cristo, e Deus separou os judeus de todas as outras nações. Mas quando Jesus Cristo apareceu para a salvação do mundo, então foi eliminada essa diferença que existia entre eles e os gentios. Portanto, Deus agora abraçará todos nós, e esta é a entrada para a nossa salvação. Pois se isso sempre tivesse continuado, o que Deus ordenou apenas por um período, então seríamos todos amaldiçoados, e o Evangelho não teria sido pregado a nós. Não teríamos nenhum sinal do amor da bondade de Deus, mas agora nos tornamos seus filhos. Não somos mais estranhos a promessas, como foram nossos pais, pois Jesus Cristo veio para ser um Salvador para todos em geral. Ele ofereceu a graça de Deus Pai para todos pudessem recebê-la. Assim como Paulo fala de todas as nações, ele também fala de todas as condições, como se dissesse: Deus salvará reis e magistrados, bem como outros, e não devemos restringir sua bondade paternal apenas a nós mesmos, nem a um determinado número de pessoas. E por que isso? Pois ele mostra que será favorável a todos. Assim temos o significado de Paulo. Para confirmar este assunto, ele acrescenta que é a vontade de Deus que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Devemos observar bem porque Paulo usa esse argumento, pois não podemos conhecer a vontade de Deus a menos que ela nos seja revelada, a menos que tenhamos algum sinal pela qual possamos percebê-lo. É uma questão muito importante sabermos qual é o conselho de Deus,
mas na medida em que ele nos mostra isso por efeito, até agora nós o compreendemos. O Evangelho é chamado de grande poder de Deus e salvação para todos aqueles que creem. Sim, é a porta do paraíso. Segue-se então que, se pela vontade de Deus o Evangelho for pregado a todo mundo, haverá um sinal de que a salvação é comum a todos. Assim, Paulo prova que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Ele não designou seus apóstolos para proclamar em seu nome apenas entre os judeus, pois sabemos que lhe foi dada a comissão de pregar a todas as criaturas, para sermos testemunhas de Jesus Cristo, desde Jerusalém até Samaria, e daí por todo o mundo. Os apóstolos são enviados para publicar a verdade de Deus a todas as pessoas e a todas as condições dos homens? Segue-se então que Deus se apresenta a todo mundo, que a promessa pertence tanto aos grandes como aos pequenos, tanto aos gentios como aos judeus antes. Mas antes de prosseguirmos, é necessário reprimir a loucura, ou melhor, a bestialidade daqueles que abusam dessa passagem de Paulo, que se esforçam para tornar a eleição de Deus sem efeito e eliminá-la completamente. Dizem que se Deus deseja que todos os homens sejam salvos, segue-se que ele não escolheu um certo número da humanidade e rejeitou o resto, mas que sua vontade permanece indiferente. Eles fingem que cabe à escolha dos homens salvar-se ou não, que Deus nos deixa em paz e espera para ver se iremos a ele ou não, e assim recebe aqueles que vêm a ele. Mas, entretanto, eles destroem a base da nossa salvação, pois sabemos que somos tão amaldiçoados que a herança da salvação está longe de nós. Se dissermos que Jesus Cristo veio para remediar isso, então devemos examinar a natureza da humanidade. Somos tão contrários em nossa natureza e tão inimigos de Deus que não podemos deixar de resistir a Ele. Somos tão dados ao mal e à maldade que não conseguimos sequer conceder um bom pensamento. Como então podemos nos tornar participantes daquela salvação que é oferecida no Evangelho, a menos que Deus nos atraia a Ele pelo seu Espírito Santo? Vejamos agora se Deus atrai todo mundo para si ou não. Não, pois então nosso Senhor Jesus Cristo disse em vão: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. João capítulo 6, verso 44. Portanto, devemos concluir que é uma graça especial que Deus concede àqueles que lhe agradam, para atraí-los e ensiná-los de tal maneira que creiam no Evangelho e o recebam com verdadeira fé. E agora, por que Deus escolhe um e deixa outro? Sabemos que os homens não podem chegar a Deus pelos seus próprios méritos, nem aqueles que foram escolhidos merecem ser preferidos aos seus companheiros, como se houvesse algum mérito neles. Segue-se então que antes de o mundo ser criado, como diz Paulo no 1 aos Efésios, Deus escolheu aqueles que lhe agradaram, e não sabemos por que este homem foi escolhido em preferência àquele. E ainda devemos confessar que tudo que Deus faz é feito com justiça, embora não possamos compreender. Portanto, recebamos aquilo que estamos tão completamente certificados nas Escrituras, e não permitir que sejamos desencaminhados sobre a sombra da razão vã, usada por homens que ignoram a palavra de Deus. À primeira vista, parece haver algum peso em seu argumento de que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Portanto, dizem eles, cabe a livre escolha de cada homem tornar-se iluminado na fé e participar da salvação. Se um homem lê apenas 3 linhas, perceberá facilmente que Paulo aqui não fala de cada homem em particular, como já mostramos, mas que ele fala de todas as pessoas e de todas as condições dos homens. Ele mostra que a situação não permanece como antes da vinda de Cristo, quando havia apenas um povo escolhido, mas que Deus agora se mostra um Salvador para todo mundo. Como está dito, a tua herança será até os confins da terra. Além disso, para que nenhum homem possa abusar de si mesmo, ou ser enganado pelas conversas vãs e tolas daqueles que pervertem as Sagradas Escrituras, examinemos como se mantém a doutrina desses inimigos de Deus e de toda a piedade. Deus deseja que todos os homens sejam salvos, isto é, como eles imaginam. Se for a vontade de Deus atualmente, sem dúvida foi a mesma desde o início do mundo, pois sabemos que sua mente não muda. Então, se neste dia Deus deseja que todos os homens sejam salvos,
Sua mente sempre foi assim. E se sua mente sempre foi assim, o que devemos fazer com o que diz Paulo? Que ele deseja que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade. Ele escolheu apenas um povo para si mesmo, como é dito em Atos 14, e deixou os pobres gentios andarem em sua própria ignorância. Houve também países sonoros onde ele não permitiu que Paulo pregasse, e como na Bitínia e na Frígia. E assim vemos que Deus não teria o conhecimento do Evangelho para chegar a todo princípio. Assim podemos facilmente ver o erro daqueles que abusam desse texto. Paulo não fala neste lugar do conselho de Deus, nem pretende nos levar à sua eleição eterna, que ocorreu antes do início do mundo, mas apenas mostrar qual é a sua vontade e prazer, na medida em que devemos saber disso. É verdade que Deus não muda, nem ele tem duas vontades, nem ele usa qualquer negociação falsificada, e ainda assim, as Escrituras nos falam de duas maneiras a respeito de sua vontade. E como pode ser isso? Como é que sua vontade é mencionada de duas maneiras diferentes? É por causa de nossa grosseira e falta de compreensão. Porque ele se faz ter olhos, ouvidos e nariz? Porque ele torna para si afeições dos homens? Não é porque não podemos compreendê-lo em sua majestade incompreensível? Portanto, não é absurdo que a Escritura nos fale da vontade de Deus de duas maneiras. Não porque sua vontade seja dupla, mas para que ele se possa aplicar-se à nossa fraqueza, sabendo que nosso entendimento é grosseiro e pesado. Quando as Escrituras nos informam que Deus escolheu aqueles que lhe agradaram antes do início do mundo, contemplamos um conselho no qual não podemos entrar. Porque então as Escrituras Sagradas nos informam que esta eleição e a escolha de Deus é eterna? Não é sem causa, pois é uma doutrina muito proveitosa, se for recebida como deveria ser. Pois, assim como lembrando de que não somos chamados ao conhecimento do Evangelho em razão de nosso próprio mérito, não somos melhores do que outros, pois todos nascemos da maldição da raiz de Adão. Estamos todos sujeitos à mesma condenação. Estamos todos encerrados sob a escravidão do pecado e da morte. Quando aprove a Deus tirar-nos das trevas, da incredulidade e dar-nos a luz do Evangelho, Ele não olhou para nenhum serviço que pudéssemos ter realizado, ou para qualquer virtude que pudéssemos possuir. Mas Ele nos chamou, tendo nos escolheu antes. Esta é a ordem que Paulo menciona em Romanos capítulo 8, que conhecendo a Deus não devemos tomar a glória para nós mesmos. Assim, o chamado dos fiéis baseia-se neste conselho de Deus, e vemos até que ponto o Senhor nos revela o que Ele havia decretado antes de nascermos. Ele nos toca com seu Espírito Santo e somos enxertados, por assim dizer, no corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o verdadeiro penhor da nossa adoção. Este é o penhor que nos foi dado para nos tirar de toda dúvida de que Deus nos toma e nos mantém como seus filhos. Quando pela fé somos feitos um com Jesus Cristo, que é o Filho unigênito de Deus, a quem pertence a herança da vida. Deus nos dá um testemunho tão seguro de sua vontade, que apesar de nossa ignorância, Ele nos tira dúvidas sobre nossa eleição. Ele nos dá uma esperança da qual estaríamos totalmente vazios, se Jesus Cristo não nos chamasse para sermos membros de seu corpo. Assim vemos quão proveitosa é para nós esta doutrina da eleição. Ela serve para nos humilhar, sabendo que a nossa salvação não depende dos nossos méritos, nem da virtude que Deus possa ter encontrado em nós, mas da eleição que foi feita antes de nós nascer, antes que pudéssemos fazer o bem ou o mal. Quando sabemos que, de acordo com esta eleição imutável, Deus nos chamou para si mesmo, ficamos ainda mais fora de dúvida quanto à nossa salvação. Jesus Cristo disse: "Ninguém tira de mim aquilo que o Pai me deu." O que é que o Pai deu a Jesus Cristo? Aqueles a quem Ele escolheu e que Ele sabe que são seus. Vendo o caso assim, que Deus nos deu o seu Filho para sermos guardados e defendidos por Ele, e que Jesus Cristo promete que nenhum de nós se perderá, mas que Ele exercerá todo o poder da divindade para salvar-nos e defender-nos. Não é este um conforto que supera todos os tesouros do mundo? Não é este o verdadeiro fundamento sobre o qual toda a segurança e certeza da nossa salvação está estabelecida? Somos como os pássaros nos galhos e postos como presa de Satanás. Que garantia então poderíamos ter do amanhã e de toda nossa vida? Sim, e depois da morte, esse Deus que nos chamou não terminaria sua obra como Ele a começou.
Como ele nos reuniu na fé em seu Evangelho? Está fundamentado em nós? Não, totalmente pelo contrário, procede de sua livre eleição. Portanto, podemos estar ainda mais livres das dúvidas? Não, devemos nos esforçar para saber mais sobre o conselho de Deus do que é revelado na Sagrada Escritura. A vontade de Deus é aberta para nós sempre que ouvimos a sua palavra sagrada, pela qual ele nos chama e exorta a todos ao arrependimento. Depois que ele nos mostrou uma vez que estamos todos condenados aos seus olhos e que não há nada além de condenação entre nós, ele nos mostra que devemos renunciar a nós mesmos e sair deste abismo sem fundo. Naquilo que Deus exorta todos os homens, podemos julgar que é sua vontade que todos os homens sejam salvos. Como ele disse pelo profeta Ezequiel: terei algum prazer que os ímpios morram? Não que ele deva retornar aos seus caminhos e viver? Conforme Ezequiel, capítulo 18, verso 23. Diz-lhe: vivo eu, diz o Senhor, Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Como Deus fará com que os pecadores se transformem? E como sabemos disso? Vendo que ele terá o arrependimento pregado a todo mundo. Quando se diz que Deus terá misericórdia dos pecadores, daqueles que vierem a ele e pedirem perdão em nome de Cristo, trata-se de uma doutrina geral. Portanto, dizem que Deus deseja que todos os homens sejam salvos, não respeitando o que concedemos ou imaginamos, isto é, até onde o nosso conhecimento pode compreendê-lo. Quando a Escritura fala do amor e da vontade de Deus, vejamos se os homens podem se arrepender por suas próprias ações, sendo autodidatas, ou se é Deus quem o dá. Deus disse por meio de seu profeta: desejo que todos os homens se convertam e vivam. Pode um homem transformar-se pelas suas próprias obras? Não, pois se isso estivesse em nosso poder, seria mais do que nós fazer. É uma doutrina indubitável em toda a Escritura que nosso Senhor Jesus Cristo dá a si mesmo o louvor de nos transformar. Ele diz: porei dentro de vós um espírito novo, e trarei da sua carne um coração de pedra, e lhe darei um coração de carne. Ezequiel capítulo 11, verso 19. Resumindo, não há nada que os fiéis devam fazer a não ser dar glória a Deus, confessando que só Ele pode nos transformar, e que Ele nos adotou de tal maneira que precisa nos atrair pela graça de seu Espírito. Os homens têm tal conhecimento que são capazes de alcançar esta fé. Esta é a maravilhosa sabedoria que está contida no Evangelho. Como a reverência dos próprios anjos? Observamos o que Deus nos diz em sua palavra: que Ele abrirá nossos olhos e destruirá nossos ouvidos, porque o homem natural não entende parte dos segredos de Deus, pois é o Espírito Santo quem os revela a nós. Dificilmente é possível ler uma única passagem das Escrituras sem encontrar alguma frase que nos informe que os homens são totalmente cegos por natureza, até que Deus abra seus olhos. Eles não podem de forma alguma vir a Ele, até que Ele os atraia e os ilumine pelo seu Espírito Santo. Vendo que somente Deus desvia os homens de sua maldade, a experiência nos ensina, e o mesmo acontece com a Escritura Sagrada, que Ele não dá sua graça a todos os homens. É dito: o Senhor não vos deu coração para perceber, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir até hoje. Deuteronômio 29, verso 4. É claramente demonstrado que Deus não lança sua graça sem direção, mas que ela é somente para aqueles a quem Ele escolheu, para aqueles que fazem parte do corpo de sua igreja e de seu rebanho. Assim, vemos o que São Paulo quer dizer quando ele diz: Deus deseja que todos os homens sejam salvos, isto é, Ele terá alguns de todas as nações e todas as condições. Diz que Ele oferece seu Evangelho a todos, que é o meio de nos levar à salvação. Isso beneficia todos os homens? Não, disso nossos próprios olhos são testemunhas, pois quando ouvimos a verdade de Deus, se nos rebelarmos contra ela, isso será uma grande condenação para nós. No entanto, é assim que há muitos que não lucram com o Evangelho, mas antes se tornam piores, mesmo aqueles que em ele é pregado. Portanto, nem todos são salvos. Deus deve ir mais longe para nos levar à salvação. Ele não deve apenas nomear homens e enviá-los para nos ensinar fielmente, mas deve operar em nossos corações. Ele deve nos tocar profundamente, deve nos atrair para Ele, deve tornar sua obra proveitosa para nós e fazer com que ela crie raízes em nossos corações. É evidente que temos que considerar a vontade de Deus de duas maneiras,
Não que ela seja dupla em si mesma, mas devemos considerá-la como adaptada à nossa fraqueza. Ele forma sua fala para nós em sua palavra, de acordo com nossa capacidade. Se Deus falasse de acordo com sua majestade, sua fala estaria além de nossa compreensão. Isso nos confundiria totalmente, pois se nossos olhos não fossem capazes de suportar o brilho do sol, nossas mentes seriam capazes de compreender a infinita majestade de Deus? Estes homens tolos que destruiriam a eleição de Deus não deveriam abusar desta passagem. Nem digamos que fazemos com que Deus tenha duas vontades, pois nisso eles nos deturpam descaradamente. Dizemos que até onde podemos perceber, Deus deseja que todos os homens sejam salvos, sempre e com que frequência Ele designa seu Evangelho para ser pregado a nós. Como dizemos antes, a porta do paraíso se abre para nós quando somos chamados a ser participantes daquela redenção que foi comprada para nós por nosso Jesus Cristo. E esta é a vontade de Deus, até onde podemos compreendê-la, que quando Ele nos exorta ao arrependimento, Ele esteja pronto para nos receber se formos a Ele. Embora tenhamos respondido às dúvidas que possam ter sido levantadas sobre esse assunto, traremos uma semelhança para tornar essa doutrina mais fácil. Eu chamo de semelhança aquele acordo e semelhança que Deus faz entre os filhos de Israel e nós. Deus disse que Ele escolheu os filhos de Abraão para sua herança e os dedicou a si mesmo. Ele os amou e os tomou para seus como família, conforme Deuteronômio capítulo 7. Isso é verdade, pois Ele fez sua aliança com todos aqueles que foram circuncidados. A circuncisão era uma figura vã e sem importância? Não, foi um sinal seguro e indubitável de que Deus havia escolhido aquele povo para si, contabilizando tudo para o seu rebanho que veio daquela raça. E ainda assim, não houve uma graça especial para algumas daquelas pessoas? Certamente houve, como estabelece Paulo, porque nem todos que são de Israel são de fato israelitas, nem porque são descendência de Abraão são todos filhos. Romanos capítulo 9, versos 6 ao 7. Pois Deus privou alguns desse benefício para que sua graça e bondade pareçam maiores para aqueles que Ele chamou para si. Eis, portanto, que a vontade de Deus que foi manifestada aos filhos de Israel é neste dia manifestada a nós. É dita em Amós, capítulo 4, versículo 7. Deus fez chover sobre uma cidade e não fez chover sobre outra cidade. Assim, o Senhor envia seu evangelho onde quer que lhe agrade. Sua graça é derramada sobre todo mundo. Contudo, não pode ser, a não ser que Ele trabalhe de outra forma com aqueles a quem atrai para si. Pois todos nós temos nossos ouvidos tapados e nossos olhos ludibriados. Seremos surdos e mudos e cegos, a menos que Ele nos prepare para receber sua palavra. Quando o evangelho nos é pregado, é como se Deus estendesse a mão, como Ele diz em Isaías 65:2, e nos dissesse: vinde a mim. É um assunto que deve nos tocar profundamente quando percebemos que Deus vem nos buscar. Ele não espera até que cheguemos a Ele, mas nos mostra que está pronto para nos receber, embora sejamos seus inimigos mortais. Ele apaga todas as nossas faltas, nos torna participantes daquela salvação que foi comprada para nós por nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, vemos quão digno é o Evangelho ser estipado e que o tesouro é Ele. Como disse Paulo aos Romanos, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o reino dos céus e Deus abre a porta para que nós, sendo tirados do abismo em que fomos afundados pela natureza, possamos entrar em sua glória. Devemos lembrar que não nos basta receber a palavra que nos é pregada pela boca do homem, mas depois de a termos ouvido, Deus deve falar-nos interiormente pelo seu Espírito Santo, pois este é o único meio de nos levar ao conhecimento da verdade. Portanto, quando Deus tratou conosco tão misericordiosamente, a ponto de nos dar a luz da fé, vamos mantê-la firme e orar para que Ele continue e leve sua obra à perfeição. Não nos exaltemos orgulhosamente acima dos outros homens, como se fôssemos mais dignos do que eles, pois sabemos que foi o nosso Deus quem nos escolheu e nos diferencia dos outros, por sua mera bondade e misericórdia gratuita. Devemos saber, além disso, que os homens são muito defeituosos quando Deus lhe oferece sua palavra e eles não a recebem. Isso é falado para que os incrédulos e rebeldes
possam calar a boca para que não blasfemem o nome de Deus, como se ele estivesse querendo de sua parte, e com o fim de que todos os fiéis, com humildade de coração, glorifiquem a Deus por sua graça e misericórdia para com eles. Pois vemos como ele chama todos aqueles a quem sua palavra é pregada para a salvação. Se os homens responderem dizendo que não podem ir a Deus, não podemos suplicar aqui, pois sempre nos encontraremos em falta. Se um homem diz, isto está apenas nas mãos de Deus, e se ele me desse arrependimento, não poderia fazê-lo. Se eu permanecer obstinado em minha dureza e malícia, o que posso fazer neste caso, visto que Deus não me dará arrependimento para me voltar para ele? Isso não deve ser permitido de forma alguma, pois Deus nos chama suficientemente para ele, e não podemos acusá-lo de crueldade, mesmo que não tivéssemos sua palavra. Devemos confessar que ele é justo, embora não conheçamos a causa que o levou a nos privar dela. Quando somos chamados a ir a Deus e sabemos que ele está pronto para nos receber, se não formos, podemos negar que somos ingratos? Não separemos a salvação do conhecimento da verdade, pois Deus não pretende mentir, nem enganar os homens quando diz que quando chegarem ao conhecimento da verdade, serão salvos. Deus deseja que todos os homens sejam salvos, mas como? Se eles chegarem ao conhecimento da verdade. Todo homem seria salvo, mas nenhum homem se aproximaria de Deus. As Escrituras nos informam que se desejamos a salvação, devemos atender aos meios que Deus designou, isto é, devemos receber sua palavra com obediência e fé. A Escritura diz que esta é a vida eterna, conhecer a Deus Pai e receber a Cristo como nosso único Salvador. Portanto, aprendamos como é aqui apresentado, a não duvidar da certeza da nossa salvação, pois o reino de Deus está dentro de nós. Se quisermos que Deus nos receba, devemos receber a doutrina que nos foi dada por Paulo. Como somos chamados à esperança da salvação? Pela influência da graça de Deus, que nos revela seu amor e favor. Assim podemos ver qual é o significado de Paulo quando ele diz: Deus fará com que sua graça seja conhecida por todo mundo e seu evangelho seja pregado a toda criatura. Portanto, devemos nos esforçar tanto quanto possível para persuadir aqueles que são estranhos à fé e parecem estar totalmente privados da bondade de Deus a aceitarem a salvação. Jesus Cristo não é apenas o Salvador de poucos, mas ele se oferece a todos. Sempre que o evangelho nos é pregado, devemos considerar que Deus nos chama a ele, e se atendermos a esse chamado, não será em vão, nem será trabalho perdido, mas podemos chegar a ele sem qualquer assistência, exceto aquela que derivamos de nossa própria natureza? Infelizmente não podemos, porque a mente carnal é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem pode estar. Romanos capítulo 8, versículo 7. Quando Deus trata conosco tão graciosamente, a ponto de tocar nossos corações com seu Espírito Santo, então ele faz com que seu evangelho opere proveitosamente para a nossa salvação. Então ele faz uma exibição da virtude mencionada por Paulo. Novamente, devemos lembrar que quando o evangelho nos é pregado, é para nos tornar mais desprovidos de desculpas, visto que Deus já nos mostrou que ele estava pronto para nos receber a misericórdia se viermos a ele. Nossa condenação sem dúvida aumentará, se formos tão iníquos a ponto de recuarmos quando ele nos chama de maneira tão suave e amorosa. Não obstante, como somos exortados aqui, não deixemos de orar por todos os homens em geral, pois Paulo mostra que Deus deseja que todos os homens sejam salvos, isto é, homens de todos os povos e nações. Embora vejamos uma grande diversidade entre os homens, não devemos esquecer que Deus nos criou a todos à sua imagem e semelhança, e que somos obras de suas mãos. Portanto, ele estende a sua bondade a quem estão longe, dos quais temos prova suficiente, pois quando ele nos atraiu para ele, nós éramos seus inimigos. Como então acontece que agora somos da família da fé, filhos de Deus e membros de nosso Senhor Jesus Cristo? Não é porque ele nos reuniu para si mesmo, e ele não é o Salvador do mundo inteiro, assim como de nós? Jesus Cristo veio para ser mediador de apenas 2 ou 3 homens? Não, mas ele é o mediador entre Deus e os homens. Portanto, podemos estar ainda mais seguros de que Deus nos toma e nos mantém como seus filhos, se nos esforçarmos para trazer aqueles que estão distantes para ele. Confortemo-nos e tenhamos coragem neste nosso chamado,
Embora haja hoje um grande desamparo, embora pareçamos criaturas miseráveis, totalmente rejeitados e condenados, ainda assim devemos trabalhar tanto quanto possível para atraí-los para a salvação, que parecem estar distantes. E acima de tudo, oremos a Deus por eles, esperando pacientemente até que lhe agrade mostrar sua boa vontade para com eles, como ele nos mostrou.